Boa noite, Marcelo. Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo bem. E você, tá me ouvindo? Aham. Uhum. Parma, tá bem? Tá, sim. De vez em quando tem uns mal-estar, mas eu não. Uhum. A gente vai passando endocrinologista, vai ver o que está acontecendo isso. Ah, ok, Porque ele não graças a está Deus. tomando a insulina, entendeu? Se ele toma insulina, Hum, ele fica mal. Então, ah, a gente. Mas eu só consegui para dia 5 de maio. eita. É, É, mas eu agradeço, Marcelo, porque uma pessoa desistiu e o problema é que essa médica que acerta com ele, ela tem muito paciente. hum. Vai dar certo, tem. Ih, Deus está com Nossa, Deus. já tá dando certo, né? Com Tá. certeza, com É, certeza. devagarinho a gente vai chegando lá. Sim. É difícil, eu Então, entendo, estava te mas tá falando, né? indo bem. Diga, diga. Estava falando para você daquele caso, né? Uhum. E assim, é uma pessoa que já perdeu a fé, sabe? Perdeu. ah, já não quer ver a família mais. Então, assim, Sim. e a gente precisa orar bastante, mesmo quando você fizer o seu evangelho, Uhum. lembrar dele, porque, assim, é uma pessoa que se encontra numa situação difícil, Marcelo, mas ele não era assim, ele perdeu a fé, entendeu? Uhum. Ele só tem 37 anos, então a gente também tem que compreender, né? Ah, a gente entende, isso é compreensível. Mas vamos sim, com certeza. Até vou pedir para o Carlos também, quando fizer o evangelho. Aí, falando nele, aí, ó. Boa Opa! noite, Carlos. Boa 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 noite, noite. noite! Eliane. Boa noite, Dona Clara. Feijoada. Feijoada tá, dona Clara não tá. Então, ela tá bem? Tá bem, recebemos a visita do neto mais velho dela, eles estão dando uma volta. O neto e o Ah, bisneto. Ai, que tá. bom. Isso é Delícia! ótimo. Ah, legal, passear um pouco, sempre é bom, né? Exatamente. É ótimo. O Então, tô lá. feijoada tá, né? E feijoada tá aqui. É. Então tá ótimo. Ele É não perde a hora. espiritualizado. É espiritualizado. É, hoje a prece inicial é Eliane, né, Eliane? Depois a Marli faz o Evangelho, Carlos livra os Espíritos, a Lucélia as vibrações, eu faço as especiais e a final fica para o Pedro e ou Fernando, né? Isso aí. Beleza. Só confirmando, a nossa próxima ida lá nos idosos é no dia E seis. 26, certo? Isso. Certo, é, 26. Mais um minutinho. Dia 22 eu tenho exame, 24 HC. Vai ficar assim um pouquinho meio tumultuado, mas eu vou fazer o possível. Uhum. Bom, vamos começar? Ah, tem alguém entrando. É a Fernanda. Eila. Olá, Fernanda. Vai, Olá, Fer. Pedro. Ei, Tudo bom? boa noite. Boa Boa noite. noite. As meninas estão bem? Estão bem, graças a Deus. E o Parma? Tá bem também. Pedro, tá bom? Tá sim, já já ele chega aí. Joia. Todos bem, isso é bom. Então vamos Amém. começar? Vamos. Então, vamos neste momento elevar o coração, vamos nos conectar com os amigos espirituais,
para que possamos dar início à nossa reunião. Que a espiritualidade amiga, que vem nos ajudar, que vem nos intuir, que possa, neste momento, estar presente, possa nos ajudar e possa nos ensinar, intuir em tudo aquilo que temos que aprender nesta noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Que assim seja. Bom, nós estamos em preces gerais, né? Capítulo 28. Para afastar os maus espíritos, é isso? Isso. Então, vamos lá. 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, e estáis por dentro cheio de rapina de impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do copo e do prato, a fim de que o exterior também esteja limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem belos olhos dos homens, mas por dentro estão cheios de toda sorte de podridão. Assim, por fora, pareceis justo aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. São Mateus, capítulo 23, versículo 25 a 28. Prefácio. Os maus espíritos não vão senão onde acham com que se satisfaz sua perversidade. Para afastá-los, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar. É preciso despojar de si o que os atrai. Os maus espíritos farejam as chagas da alma, como mosca que farejam as chagas do corpo. Do mesmo modo que limpais o corpo para evitar a bicheira, limpai também a alma de suas impurezas para evitar os maus espíritos. Como vivemos num mundo onde pululam os maus espíritos, as boas qualidades do coração não nos colocam ao abrigo de suas tentativas, mas dão força de lhes resistir. Eu vou dar uma paradinha aqui antes da gente fazer a prece. Eu entendo que Kardec colocou esse versículo em primeira mão de Mateus, né, que era um discípulo de Jesus, porque neste momento Jesus chama a atenção, naquela época, uma reflexão, e uma reflexão que serve também para agora, nesse momento, né? Quando ele chama os fariseus, os escribas de hipócritas, pede uma limpeza interior, né? Ele está pedindo para a gente também que a gente faça a mesma coisa, né? Porque apesar daqueles homens terem boas vestes, ter grandes conhecimentos, ter poder sobre aquela nação, e também ser bem visto pelos olhos dos homens ali, eles já tinham seus corações corrompidos. Então, Jesus chama a atenção de nós para isso. E aí, minha mãe sempre dizia que o que nos mata afogado dentro de um barco não é a água do rio, é o furo do barco que nós deixamos a água entrar. Né? E quando a gente deixa a água entrar, então, isso vai nos matar afogado. É uma metáfora que quer dizer o quê?
que nós deixamos entrar a ira, a mágoa, o orgulho, o ego, tantas coisas que Jesus fala, hipócritas, né? Mas que a gente, é lógico, que a gente não vai conseguir resolver essas questões, a gente não vai conseguir resolver essas questões do dia para a noite. Então, a gente vai ter que pegar uma canequinha e tirando a água do barco, até a hora que a gente tiver um porto seguro. Isso pode levar anos, milhares de anos, né? Mas um dia a gente vai ter um porto seguro. O importante é dar o pontapé inicial, né? Então, porque os espíritos estão, tanto os bons como os maus, né, como de nível inferior, estão à solta. Mas a gente precisa trabalhar, vigiar, né? Orar e vigiar. E como Jesus disse, amai a teu próximo como a si mesmo. Então, eu amando a mim mesma, eu não vou fazer mal ao meu próximo, né? Porque eu tenho amor. Se eu tenho amor, eu tenho paz. Se eu tenho paz, eu transmito isso ao próximo, né? Se eu tenho amor, eu tenho sabedoria para lidar com situações difíceis, né? Sem atropelar ninguém, sem machucar ninguém, né? Se eu tenho amor, eu tenho compaixão de entender o defeito do outro e não criar essas lacunas que vai fazer com que esses espíritos inferiores possa dominar minha mente, meu coração. Há uns 5 dias atrás recebi uma oração de gratidão, de perdão, e venho fazendo ela assiduamente. E desde o dia que eu a recebi. E desde 2019 eu não falava com uma pessoa, né? Eu sempre a evitava, eu já comentei com vocês sobre isso. E eu a encontro de uma forma em que eu não tenho escapatória. Eu falei, tá aí o teste da oração. E aí não tinha jeito, eu dei de cara mesmo com a pessoa ali na quitanda da neném. E quando eu olho para essa pessoa, os olhos dela estão lacrimejando, sabe? Ela estava em puro sofrimento. E ela fala, que bom te ver, preciso de você. Sabe, eu não digo assim, que eu não tenho defeito, eu tenho muitos defeitos, mas eu parei, escutei toda a dor dela, mas eu acho que essa oração do perdão que eu recebi foi fundamental para mim abaixar minha guarda, provando que orar e vigiar é fundamental. Então, assim, eu vi que dentro das minhas poucas possibilidades, disse aquilo pouco que eu sabia, mas que eu sei que era seu coração aliviado, né? E me deixou aliviada e envergonhada também, por ter tantas vezes trocado de rua, assim, trocado de calçada para não, né? E eu consegui abaixar essa guarda e consegui perceber o quanto eu estava errada nesse sentido, e que não era isso que Jesus queria de mim. Eu sei que eu não vou dar largos passos, eu sei que a minha evolução é muito gradual, estou engatinhando, mas eu estou tentando. E agora eu vou deixar a palavra para os universitários, para depois eu fazer a prece. Eu vejo nesse prefácio também que as coisas começam sempre de dentro para fora. Eu preciso fazer por dentro. Não adianta eu ficar barbinha feita, cabelinho na régua, corpo esbelto, vai para academia, malha, mas por dentro a coisa é cada vez pior. Eu fico cada vez mais com raiva, cada vez mais com ódio. Isso não resolve. É de dentro para fora a nossa limpeza.
Por isso que é por nós, quando fala amar o próximo como a si mesmo, eu preciso me amar. É lógico, nós estamos ainda muito longe do ideal, mas a gente precisa passo a passo, é um dia atrás do outro, vai ter a queda, levanta. Quando você fala isso, Marli, eu penso assim, você não estava ainda preparada para fazer o que você fez essa semana. Então, agora você estava preparada. E o texto valeu. Se você tenta fazer isso há 2 anos atrás, talvez não desse certo. Virasse bate-boca. Então, às vezes, sabe, como diz o ditado, o tempo de Deus não é o nosso. A gente antecipa algumas coisas e dá certo. Então, a gente acha que precisa antecipar tudo. Não. A gente precisa ficar esperto, porque a coisa passa, a gente tem que pegar aquele momento. Isso não é mais um que se passa. Mas a gente precisa estar ligado. E a limpeza começa dentro de mim. A limpeza não começa fora. Eu posso ser exemplo para o outro, mas não posso querer que o outro mude. E aí, eu sempre sofro quando eu quero a mudança do outro. Porque o outro não vai mudar, e eu vou sofrer, eu vou chorar, eu vou ficar bravo, vou ficar nervoso. Mas sou eu que quero, não é ele. Então, entra o vigiar e orar. Eu vou orando para ver se um dia água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E ele fala assim, vou mudar. Mas isso não sou eu. É ele que tem que decidir. Eu queria falar um tantinho também. Por que os maus espíritos, os chamados maus espíritos, nos atingem? Porque nós também somos maus espíritos, encarnados. O dia que a gente aprender a fechar a porta, né? Já disseram que não basta não fazer o mal hoje, no mundo que nós estamos hoje, não basta não ser mal. É necessário ser bom. E o que significa ser bom? Ajudar o próximo, né? Mas eu não calunio, eu não brigo, eu não faço isso, não faço aquilo. Mas você é como aquela pedra que está ao longo da estrada, que também não está fazendo mal para ninguém, mas se você colocar uma planta lá, ela não cresce, ela não nasce, né? Isso não é o suficiente hoje. Hoje nós precisamos, além de não fazer o mal, nós temos que fazer o bem. E fazer o bem é qualquer coisa, é isso que você fez, Marli, né? É eu levar a paulada de filho e mesmo assim ir atrás, né, para saber se eles estão bem. É isso ser bom, né? Tentar não brigar com as pessoas por coisas mínimas, né? Totalmente desnecessárias. E aí, quando a gente tem essa postura, né? Tudo aquilo que é ruim não nos atinge mais. A gente está numa vibração melhor, né? E aí o mau espírito vai olhar assim para você, fala assim, esse aí não dá mais para influenciar. E a gente fica muito feliz, na verdade. Graças a Deus. É isso aí. Fernanda, eu sei que você quer falar alguma coisa, Fernanda. Não. Lu, Às vezes vem uns pensamentos negativos, assim, aí eu falo assim, peraí, esse pensamento não é meu, não, eu fico debatendo com os meus pensamentos. você faz que nem a Fernanda, né? Cala a boca, Bruno. Como que é, Fernanda, que fala? Silenzio, Bruno. Você fala silêncio, Bruno. É isso. Mais alguma colocação? Não? Então, vamos fazer a prece, né? Não, o item 17.
Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me sirvam de proteção contra eles. Espíritos malfazejos, que inspirai aos homens maus pensamentos, espíritos trapaceiros e mentirosos, que os enganais, espíritos zombeteiros, que vos divertis com a sua credulidade, eu vos repilo de todas as forças da minha alma e fecho o ouvido às vossas sugestões. Mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos, que vos dignais a me assistir, dai-me força de resistir à influência dos maus espíritos e às luzes necessárias para eu não ser vítima dos seus embustes. Preserva-me do orgulho, da presunção, afastai do meu coração os ciúmes, o ódio, a malevolência de todo sentimento contrário à caridade, que tantas outras portas abertas ao espírito do mal. Que assim seja. Bom, eu acho que da prece não tem comentários, né? A gente só sabe que a gente pede a misericórdia divina todos os dias. Pensei até em anotar aqui para carregar. A hora que vem o Bruno falar, eu começo a ler a prece, fazer a prece para o Bruno calar a boca. Você sabe, Bruno, que... Bruno, tô falando o Bruno que... Fernanda, que eu dobrei a página que você fez o Evangelho semana passada, né? Então, eu faço a oração no perdão e já faço aquela prece em seguida, porque é para depois eu conversar com Deus. Eu vou limpando o ambiente, porque eu fiquei tão comovida com a prece, mas tão comovida que, assim, já ficou parte do pacote, já. Ela é bonita mesmo, né? É muito, Se toca muito. fundo é porque tem sentido para a gente. Sei. Né? Exatamente. Com certeza. Bom, agora o Livro dos Espíritos é o Carlos. Sim, sou eu. Então, eu passo a palavra para o Carlos. Estamos aqui. Gratidão. Número 899. Todos estão nela? Sim. Então, vamos lá. De dois homens ricos, um nasceu na opulência e jamais conheceu a necessidade. O outro deve a sua fortuna ao seu próprio trabalho. E todos os dois a empregam exclusivamente em sua satisfação pessoal. Qual deles é o mais culpado? O que conheceu o sofrimento. Ele sabe o que é sofrer, conhece a dor que não alivia, mas, como geralmente acontece, nem se lembra mais dela. Então, você vê, o que nasceu com toda a riqueza do mundo, não que ele esteja certo, mas o mais culpado é aquele que veio de baixo e não ajuda ninguém, porque ele acha assim, eu não tenho que ajudar. Eu cresci e fiz, por que ele não pode crescer e fazer também? Nem todos têm as mesmas oportunidades. A gente precisa estar ligado nisso. É muito simples falar assim, se eu fiz, todo mundo tem condições de fazer. Calma lá, presta atenção. Onde essa pessoa nasceu? Quem está ao redor dela? E muitas vezes tem os sabotadores. A pessoa vai fazer, não faz não, que isso não vai dar certo. Na nossa família ninguém conseguiu. E a pessoa dá um passo para trás. Então a gente precisa entender o que está acontecendo com o outro. Porque senão a gente vai também ser um sabotador dele. E não vai ajudá-lo. Então, quem tem a situação difícil, que veio de baixo com toda a dificuldade, precisa incentivar o outro, ajudar o outro, e não tolher, porque aí ele não vai conseguir. 900. Aquele que acumula sem cessar e sem beneficiar a ninguém, terá uma desculpa válida ao dizer que ajunta para deixar aos herdeiros? É um compromisso de má consciência. E nós vamos cair naquela, né?
eu não vou ajudar ninguém, vou deixar a riqueza para todos os meus filhos. E aí, se não me falha a memória, já citamos a semana passada, e vale a pena citar de novo, aquela trecho do Evangelho, que toda a colheita tinha sido superior ao que imaginava o agricultor, e ele, vou fazer novos celeiros para poder guardar a minha riqueza e viver muitos anos às custas dela. E naquela noite Deus o levou, e ele então não deixou nada para ninguém. Então, não adianta a gente querer acumular riqueza. Você pensar na sua aposentadoria, isso também nós vimos na semana passada, é justo. Porque vai chegar um momento que você não vai trabalhar mais e tem de onde tirar. Agora, acumular por acumular não é certo. Como diz o Marcelo, alguém não terá depois. Para alguém está faltando se eu tenho minha casa cheia de coisas. Se eu estou cheio de dinheiro, alguém está sem. Então, eu preciso colaborar, eu preciso ajudar de alguma forma. 901. De 2 avarentos, o primeiro se priva do necessário e morre de necessidades sobre o seu tesouro. O segundo é avaro só para os demais e pródigo para consigo mesmo. Enquanto recua diante do mais ligeiro sacrifício para prestar um serviço ou fazer uma coisa útil, nada lhe parece muito para satisfazer aos seus gostos e às suas paixões. Peçam-lhe um favor, e estará sempre de má vontade. Ocorra-lhe, porém, uma fantasia, e estará sempre pronto a satisfazê-la. Qual deles é o mais culpável? E qual terá o pior lugar no mundo dos espíritos? Aquele que goza é mais egoísta do que o avarento. O outro já recebeu uma parte de sua punição. Aquele que só pensa em si, só pensa na sua família, aquele que é o egoísta, que além de acumular, só gasta consigo e esquece os demais, esse é mais culpável do que aquele que só acumula. Então, é sempre, né? Eu acho que para nós, encarnados, é achar o ponto de equilíbrio de tudo que a gente faz na vida. É o ponto de equilíbrio. Nós não devemos só pensar num lado das coisas. Tem os dois lados. Se eu der um passo, o que eu estou fazendo, Jesus faria igual ou Jesus faria diferente? Jesus, quando chegou um jovem para ele, disse assim, eu já respeito meus pais, eu já jejuo, eu faço caridade, o que mais eu devo fazer para ter o reino dos céus? Jesus disse para ele, vende todos os seus bens, doe aos pobres e me siga. E ele virou as costas e foi embora. Então, é isso que falta para a gente em alguns momentos. Me falta isso, essa coragem de ser diferente dos outros. Então, aí, a gente sai numa conversa, todo mundo tem esse pensamento, eu acabo cedendo e tendo o mesmo pensamento, a mesma forma de agir. Eu preciso me policiar mais, eu preciso entender que para ajudar o outro, eu preciso de coragem também. Senão, eu não consigo ajudar. 902. É repreensível cobiçar a riqueza com desejo de praticar o bem? O sentimento é louvável, sem dúvida, quando puro. Mas esse desejo é sempre bastante desinteressado? Não trará oculta uma segunda intenção pessoal? A primeira pessoa que se deseja fazer o bem não será muitas vezes a nossa? Bom, no próprio Livro dos Espíritos, Kardec fala em algum momento sobre a intenção. Então, qual é a sua intenção quando você está agindo assim? A sua intenção é ajudar o outro? Ou é ajudar a si mesmo, tendo um leve teatrinho por trás, dizendo que é para ajudar as pessoas? Então, eu preciso sempre estar ligado, de novo, né, naquilo que realmente está na minha intenção. Qual é a intenção daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou propondo, daquilo que eu faço com a minha riqueza? E riqueza aqui não é só bens materiais, não é só dinheiro. Às vezes a pessoa tem o dom da palavra, o dom de poder acalmar o coração, de poder conversar e aliviar a dor do outro.
e ela não faz. Ela pega e se esquiva de um problema, se esquiva de uma pessoa, então ela não está ajudando. É importante que eu tenho essa facilidade de falar, de me posicionar, eu preciso fazer isso com o outro. Porque se ele está me procurando, é porque ele está precisando de ajuda. E se ele está precisando, se eu não tenho condições, eu não vou ajudar, porque às vezes eu não tenho condições de ajudar. Mas eu preciso avaliar, porque normalmente, quando me procuram, é porque eu tenho essa condição. Mesmo que não seja uma condição de tirar a dor do outro, porque nem sempre você vai ter, mas de aliviar, de ouvir a pessoa, dela poder colocar para fora tudo que ela está sentindo, e depois essa conversa sair mais aliviada. Você não fez nada, simplesmente deu oportunidade para ela falar. Então, muitas vezes, a gente pensa que riqueza é só a riqueza material, não é só o dinheiro. Isso também é, mas não é só ela. 903. Tudo bem até aqui, pessoal? A culpa em estudar os defeitos alheios, essa é outra, hein? Essa também é para derrubar a gente. Se é com o fito de os criticar e divulgar, há muita culpa. É aquela questão da intenção, né? Por que eu quero falar do defeito dos outros? Se eu quero falar do defeito dos outros só para mostrar que eu não sou assim, que eu conheço pessoas melhores, não serve para nada, né? Não adiantou. Porque isso é faltar com a caridade. Se é com a intenção de proveito pessoal, evitando-se aqueles defeitos, pode ser útil. Mas não deve se esquecer que a indulgência para com os defeitos alheios é uma virtude, uma das virtudes compreendidas na caridade. Antes de censurar as imperfeições dos outros, vede se não podem fazer o mesmo a vosso respeito. Tratai, pois, de possuir as qualidades contrárias aos defeitos que criticais nos outros. Esse é um meio de vos tornardes superiores. Se os censurais por serem avarentos, sede generosos. Por serem duros, sede dóceis. Por agirem com mesquinhez, sede grandes em todas as vossas ações. Em uma palavra, fazei de maneira que não vos possam aplicar aquelas palavras de Jesus. Vedes um argueiro no olho do vizinho e não vedes uma trave no vosso. Então, vou falar do outro. Qual é a intenção? Se eu estou falando dele, eu faço melhor que ele? Eu não faço a mesma coisa? Porque normalmente, né, a gente tem até um ditado que diz, quando eu critico do outro é porque eu estou fazendo igual, é porque aquilo está em mim. Mas eu estou criticando nele. Nele eu estou vendo e em mim eu não vejo. Então, eu preciso me policiar, vigiar e orar. Mas eu preciso realmente ver se o que eu vou falar tem sentido, faz sentido. E aí falar para quem? Para ele. E não para a galera toda. Para ele. Se ele tem uma dificuldade, que eu abro o olho dele. Que eu converse com ele para ele entender abertamente, claramente, sem julgar. Não é falar para o outro julgando. Tá vendo? Você não sabe o que você faz, você é ruim. Já vou criticando a pessoa fazendo um X, né? Não. Nós vamos conversar e mostrar que aquilo não é bom. Mas eu preciso ver se eu não faço igual, né? Porque aí você vai corrigir e você faz igual, você vem me corrigir. É quando a gente vai tentar corrigir um filho, né? Fazendo aquilo que a gente está corrigindo no filho. Eu falo, peraí, que maluco é essa? Você faz e eu não posso fazer? Eu não sabe o que eu faço? Então eu que aprendemos mais, né? Carlos, tá dando umas cortadas aí. Cortadas? Uhum. Na sua fala. Melhorou? Melhorou. Continua falando, vamos ver. Tá, vamos continuar então. 904. Eu afastei um pouco a caixa de som que estava muito perto. Uhum. É culpado o que sonda os males da sociedade e os desvenda? Isso depende do sentimento que o leva a fazê-lo. Se o escritor só quer fazer escândalo,
é um prazer pessoal que se proporciona, apresentando quadros que são, em geral, antes um mal do que um bom exemplo. O espírito faz uma apreciação, mas pode ser punido por essa espécie de prazer que sente em revelar o mal. 904A. Como julgar, nesse caso, a pureza das intenções e a sinceridade do escritor? Isso nem sempre é útil. Se ele escreve boas coisas, procura aproveitá-las. Se escreve más, é uma questão de consciência que a ele diz respeito. De resto, se ele quer provar a sua sinceridade, cabe-lhe apoiar os preceitos no seu próprio exemplo. De qualquer forma, se a escrita é boa ou má, eu tenho que aproveitá-la. Se é má, se não é justo, não é certo, está errado aquilo, eu não sigo. Ele está me falando coisas que não é bom para mim, eu não vou seguir. Se são boas, ótimo, vou segui-las. Nós precisamos, de novo, né, aproveitar o tempo e o equilíbrio nas nossas ações. Qual é a nossa intenção quando a gente quer falar sobre esse tema, sobre o que está escrito, sobre um artigo, sobre hoje, principalmente, né, para nós de rede social? Debater na rede social é besteira. Se você quer fazer alguma colocação sobre aquela pessoa que escreveu, conversa no inbox com ela, mostrando alguma coisa para ela. Mas nem sempre isso é viável. Você precisa pensar se aquilo vale a pena ou não. Porque isso pode virar bate-boca. E você não é nada. O que eu ganho com um bate-boca, com uma discussão que não leva a lugar nenhum? Muitas vezes a gente age pelo impulso, pelo ímpeto. E nem sempre isso é bom. Nem sempre dá certo. 905. Alguns autores publicaram obras muito belas e moralmente elevadas, que ajudam o progresso da humanidade, mas das quais eles mesmos não tiraram proveito. Como espírito lhes será levado em conta o bem que fizeram através de suas obras? A moral sem ações é como semente sem o trabalho. De que vos serve a semente se não a fizerdes frutificar para vos alimentar? Esses homens são mais culpáveis porque tinham inteligência para compreender, não praticando as máximas que ofereciam aos outros. Renunciaram a colher os seus frutos. De novo, né? Se eu vou falar, eu tenho que ser o exemplo. Mais vale o teu exemplo do que as palavras que você dá para os seus filhos. Não adianta falar e não fazer. Você vai fazer Imagina a gente fazendo um artigo sobre o espiritismo e colocando numa rede social. E a pessoa que está lendo fala assim, nossa, o Carlos escreveu tudo isso, mas ele não faz nada disso. Não pega bem. Então, a gente precisa realmente, eu preciso me olhar e ver se aquilo que está sendo colocado, se eu consigo cumprir. Então, esses autores que a gente vê, hoje eu falo principalmente nas redes sociais, porque ela é uma febre, né? Todo mundo está com um Instagram, com um Facebook, com um X, com outras redes, TikTok, e coloca muitas mensagens. Nós precisamos sempre avaliar se aquilo realmente condiz com a realidade, se aquele autor realmente... Não é praticar 100%, senão nós vamos falar de perfeição, nós não temos a perfeição na Terra. Mas não adianta ele falar um artigo sobre corrupção se você sabe que o cara é corrupto. Você fala, peraí, tem coisa errada. Ele faz um artigo belíssimo desse, mas não pratica. Ele fala de honrar pai e mãe, que maravilha, mas não honra nem pai nem mãe. Então, é um cuidado que a gente tem que ter com os autores que a gente lê. Porque todo mundo tem a intenção de falar bem, de mostrar o caminho, mas ele faz esse caminho, esse percurso que ele coloca, ou só vai para lá no livro, coloca no artigo, coloca, mas é só colocado, depois nem ele lembra mais o que ele fez. Então, nós precisamos sempre, Kardec fala, né, rejeitar 99 verdades para não cair numa mentira. Então, às vezes o artigo é até bom, mas eu vou deixar ele ali de stand-by, depois eu vejo no futuro, porque no momento eu não estou acreditando no que ele escreveu. Não estou sentindo firmeza naquilo. 906.
Irrepreensível aquele que, fazendo conscientemente o bem, reconhece o que faz? Desde que pode ter consciência do mal que fizer, deve tê-la igualmente do bem, a fim de saber que se age bem ou mal. É pesando todas as suas ações na balança da lei de Deus, sobretudo na da lei de justiça, amor e caridade, que ele poderá dizer a si mesmo que se suas ações são boas ou más, e aprová-las ou desaprová-las. Não pode, pois, ser responsabilizado por reconhecer que triunfou das más tendências e de estar satisfeito por isso, desde que não se envaideça com o que cairia em outra falta. Se eu me vangloriar porque superei uma imperfeição, não adianta. Eu preciso, se eu superei, agradecer a Deus por ter passado por aquela prova. É agradecer às pessoas que estavam comigo na jornada e me ajudaram a superar. E não me vangloriar achando que, já passei por essa daí, vocês vão correr atrás de mim, hein? Agora é problema de vocês, não é mais meu, hein? Não adianta, isso não vai resolver. Muito pelo contrário, eu estou prostrando que eu não passei o problema. Que eu criei um outro problema para mim, que é um problema de presunção, um problema de arrogância. Então, eu preciso ser diferente. É isso que a gente tenta aprender no Espiritismo, que a gente estuda. E aprender, sempre penso assim, eu só aprendo quando eu pratico aquilo que eu estou estudando. Antes disso é conhecimento. Está aqui. Só falta vir para a chão. Só falta transformar em ação. É isso, pessoal. Algo para complementar? Da minha parte, não. Eu queria falar uma coisa que eu ouvi outro dia, eu achei interessante. Uma artista, ela é artista, ela era muito pobre, aí ela falou assim, eu quero ser rica porque dinheiro é tudo. Dinheiro compra tudo, dinheiro é tudo. Ela estava comentando num programa. Aí ela conseguiu ser rica, tudo. Hoje ela é rica, tem bastante dinheiro. Aí o irmão dela, com 20 anos, sofreu um acidente. Aí ele foi no hospital muito ruim para morrer. Aí ela chegou com aquela soberba toda e falou para o médico: quanto que você quer para salvar meu irmão? Eu tenho dinheiro, eu te dou. Aí ele virou para ela e falou assim: você sabe rezar? Falou para ela. Aí aquilo parece que deu ela caiu assim em si. Você sabe rezar? Aí o irmão dela faleceu. Eu falei, olha, e ele falou para ela, você sabe rezar? Aí ela falou, nossa, aí eu aprendi que o dinheiro não compra tudo. Não comprou a vida do meu irmão. Ilustra bem o que a gente está falando, né? Aí eu falei, nossa, eu vou comentar isso. Perfeito. Eu gosto de passar, quando eu acho interessante, eu gosto de comentar. Mostra o que a gente está falando. A questão não é material. Você pode, não é contra aquilo que Jesus veio mostrar para nós, você querer a riqueza. O que você faz com essa riqueza? Só acumula, fica para você, divide com outros. Tem coisas que não vamos conseguir fazer. Aí ela falou que depois disso ela mudou completamente. Porque tudo ela achava que era o dinheiro. Vamos pensar assim, né? Que bom que ela conseguiu mudar, né? Que É bom. verdade. Bom que O ela médico conseguiu. olhou bem nela assim e falou assim, você sabe rezar? Aí ela falou, não. Aí a gente percebe que o dinheiro não compra a vida, não compra a saúde, né? É lógico, dinheiro quando a gente tem, que a gente pode, sei lá, criar uma ONG, é importante, né? Eu mesmo sonho em ter uma ONG, mas é lógico, está longe do meu aquisitivo, mas alguém há de criá-la por mim. Mas, assim, o dinheiro só é bom quando é bem utilizado. O dinheiro é um meio. É um meio. É um meio. Uhum. Sim. A Lucélia agora?
Sim, Sim, vibrações com a Lucélia, depois eu faço as vibrações especiais e Fernanda e ou Pedro encerram. Gratidão, Carlos, pelo esclarecimento. E eu aqui agradeço vocês. vamos então, depois de ser gratos, né, pelo estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, vamos agora abrindo os nossos corações, muito amor, muito carinho, e vamos vibrando a paz do mundo, o bem universal. Vamos vibrando a todos os países que se encontram em guerra. Que Jesus toque no coração de todos os envolvidos nessa guerra. Vamos vibrando a Portugal, onde se encontra a nossa amiga Conceição. Que ela receba nesse momento um abraço fraternal de nós todos. Vamos vibrando ao nosso Brasil. Que Jesus leve a fé, a esperança de um mundo melhor. Vamos vibrando a todos os asilos do mundo inteiro, as creches, orfanatos, cadeias públicas, penitenciárias e os moradores de ruas. Vamos vibrando muito amor a todos os voluntários que trabalham para o bem, e muitos não são vistos. Vamos vibrando também a salva-vidas, aos bombeiros, que arriscam as suas vidas para salvar as pessoas. Vamos vibrando a todos os hospitais do mundo inteiro, aos doentes e aos seus acompanhantes, aos médicos, enfermeiros e todos os funcionários. Vamos vibrando muito amor a todas as escolas do mundo inteiro, aos alunos, professores, diretores e pais de alunos. Vamos vibrando a todos os jovens envolvidos com drogas, prostituições e bebidas. Que Jesus entre em seus corações para a mudança para melhor. Vamos vibrando muito amor a todas as pessoas que perderam seus entes queridos. As mães que perdem seus filhos. Que Jesus conforte os seus corações. Vamos vibrando a todos os lares do mundo inteiro, levando o Evangelho, a paz, o amor, a harmonia, a paciência, a tolerância e o respeito uns com os outros. Vamos vibrando ao nosso grupo Francisco de Assis, que Jesus fortaleça cada um de nós no amor e na caridade. Vamos vibrando a nossa família, que Jesus abençoe a todos da nossa família, principalmente os mais difíceis de se conviver. E vamos vibrando a nós mesmos, que Jesus nos ajude a melhorar a cada dia na nossa reforma íntima. Vamos vibrando muito amor a todos os nossos inimigos que pensam diferente de nós. Que Jesus abençoe a todos eles. Vibrando também a nossa cidade Casa Branca. Muito amor à nossa cidade, muita paz, harmonia, um com os outros. E vamos deixando uma vibração bem especial, com muito amor e carinho, nas mãos do plano espiritual, utilizar onde for mais necessário. E vamos vibrando muito amor e carinho para a lista dos assistidos, aos encarnados e aos desencarnados. Que o plano espiritual auxilie a cada um deles, aonde for mais necessário. E vamos pedindo ao Dr. Bezerra de Menezes que fluidifique as nossas águas, com o remédio necessário para cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos prosseguir, então, com as nossas orações.
e pedir por aqueles nossos irmãos da lista especial, que os bons espíritos possam ajudar-lhes, seja fisicamente, seja espiritualmente, que todos eles possam receber essa fagulha de amor, de carinho, de energia positiva. Eles são Adelino Waterkemper, Andréia no Monteiro, Carolina Arruda, Cidinha Maríngolo, Edna Aparecida Rodrigues Furlan, Evânia Cecília Dourador, Gremilde Piotini Brandão, Gumercindo Rodrigues Filho, Ivaldo Parma Fernandes, João Luiz Soldan, Lídia dos Santos Justino da Costa, Luiz Antônio Vilas Boas, Luiz Sérgio Ferreira, o Biré, Maria Ângela Zanetti Rossi, Maria Beatriz Assunção, Maria Elisa Ribeiro da Cunha, Maria José Barbosa, Maria Paula Santos Silva, Marli dos Santos Fernandes, Osmar Custódio Dias, Roberta Cristina Antoniari Marçom, Rosa Maria Piotini Brandão de Andrade, Sinésio Rafael, Cirlei Silva, Sueli Rafael, Tami Mofa e o William Abinage. Que todos eles possam receber conforme as suas necessidades, em nome de Jesus, nosso Mestre querido, que assim seja. Nos encaminhamos para o encerramento da nossa reunião de estudos, agradecendo a espiritualidade amiga que esteve presente aqui conosco, nos guiando, nos orientando, mantendo nossas vibrações positivas e absorvendo as vibrações que emanamos para auxiliar todos aqueles que precisarem. Nós agradecemos todo o aprendizado, desejamos que esta semana que se inicia seja uma semana abençoada, uma semana de leveza, em que nós possamos sempre ser luz nas vidas daqueles que cruzam os nossos caminhos. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Todos bem, né? Tudo jóia. Bem, Boa noite, Marcelo. Boa noite, Eliane. Boa noite, Carlos. Dá um abraço na Ana Clara. Boa noite, Fê. Boa noite, Pedro. Dá um abraço nas meninas. Boa noite, boa noite, Parma também. Boa noite, pessoal. Boa semana. Deus abençoe. Fiquem em paz. Tchau, Tchau. Abraço. Tchau. Tchau, tchau.